Aleluia, aleluia, grande é o Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado para todos sempre. Deus é a nossa vida, Ele é a justiça, Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é tudo o que precisamos. Senhor Jesus, obrigado por todas as coisas, obrigado pela Sua palavra, obrigado pela vida, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por esse momento. Estamos aqui ouvindo a Sua palavra, seja com o meu espírito, seja com o nosso espírito. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Nós queremos Te ouvir. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento, toda a sua família. Que o nome do Senhor seja engrandecido na vida dessa pessoa. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Mais uma vez aqui com vocês, o Wilson Pereira. E gostaria de deixar uma palavra aqui para vocês, para que nós possamos estar meditando nessa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados do pó da terra, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Por isso Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para que Ele colocasse a vida dele dentro de nós, que representava ali pela árvore da vida. Mas o homem desobedeceu a Deus. No capítulo 3 de Gênesis, o homem caiu em pecado, porque ao desobedecer a Deus, comer da árvore que Deus falou para não comer, porque no capítulo 2 Deus falou que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E ele desobedeceu juntamente com a sua esposa e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus bloqueou a árvore da vida, porque se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então, no capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E o versículo 24 diz que expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a árvore da vida, que daria vida eterna ao homem, foi bloqueada, para que o homem não comesse mais da árvore da vida, porque se tornou um pecador. Então a questão do pecado deveria ser resolvido. Embora a árvore da vida foi bloqueada, o homem não tinha mais acesso à árvore da vida. Mas no capítulo 2, versículo 10, diz que saía do rio, um rio do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E esse rio saía do jardim do Éden. Esse rio, ele repartia, se dividia em 4 braços. Então estendia 4 direções. Quando fala 4, se representa o homem. Então esse rio que saía do Éden foi em direção de todos os cantos da terra, onde o homem estava habitando. Claro que aqui foi o início, era uma palavra profética, porque a terra se encheria com toda a humanidade. Então, quando Deus falou isso aqui, só tinha Adão e Eva, mas esse homem cresceria, encheria toda a terra. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas na terra. Então há muitos povos, muitas nações, e esse rio que sai do Éden, aleluia, ele flui para alcançar a cada um de nós que estava em todo tipo de pecados. Aqui fala que ele ia para a região de Cush, que é a região da África, a região da Babilônia, a região da Síria. Então, onde o homem está, esse rio vai até lá.
Esse rio representa a vida de Deus, a vida divina. Senhor Jesus, graças ao Senhor por este rio. Embora a árvore da vida foi bloqueada, mas esse rio está aí disponível para todos nós. A graça é o fluir do rio, é o fluir da vida de Deus. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio e trouxe a graça e a verdade vieram por meio dele. Está no capítulo 1 de João, versículo 17. Que a graça e a verdade veio por meio de Jesus. O Senhor Jesus veio nos trazer graça e verdade. Aleluia! Somente Deus é a verdade. Em todo o universo, Deus é a verdade. Essa verdade é a verdade absoluta. Ó Senhor Jesus! Então, somente Deus, Ele é pura verdade. Mas o que é graça? Graça é aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá gratuitamente. Ele nos dá Ele mesmo para dentro de nós, para que nós possamos desfrutar e viver por meio de Cristo. A Bíblia diz que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele passa a viver em cada um de nós. Então esse rio que sai daqui de Gênesis, do Éden, que era do Jardim do Éden, para alcançar o homem. Em João capítulo 4, há uma história que a mulher estava ali para tirar água num poço. E Jesus pediu água àquela mulher, ela ficou admirada, porque Jesus era um judeu e era uma samaritana. E Jesus falou para ela, se ela soubesse quem era ele, ela pediria água, ele daria água viva, água eterna, água que jorraria nela para a vida eterna. E ela ficou interessada naquela água. E Jesus falou para ela, vai e chama teu marido. Ela disse, Senhor, não tenho marido. Porque Jesus falou para ela, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o seu marido. Ela já estava morando com o marido de outra pessoa, estava vivendo com o marido de outra pessoa. Então não era mais o marido dela, ela teve 5. Então, embora ela estava buscando água ali naquele poço, que era o poço de Jacó, mas ela tinha uma sede interior, ela tinha necessidade interior, ela estava insatisfeita interior. E o Senhor tinha ali uma água para dar ela, uma água viva. Então, se ela soubesse quem era Jesus, Jesus daria a água viva para ela. E ela ficou admirada porque achou que Jesus era um profeta. Então, no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: o Senhor falou para aquela mulher, aleluia, louvado seja o Senhor. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Embora aquela mulher estava ali, teve 5 maridos, mas agora o marido que ela tinha não era mais dela. Ela tinha uma sede interior e ela não conhecia essa sede. Mas o Senhor, ela estava insatisfeita, buscava satisfação nos prazeres da carne. Mas o Senhor tinha ali uma água viva para dar para ela. E se ela cresce no Senhor, do interior dela ia jorrar uma água viva que jorraria para a vida eterna. Aqui no capítulo 4, o Senhor não mostra como receberia essa água. Mas no capítulo 7 e o versículo 37, aqui houve uma grande festa no capítulo 7 de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Você tem sede? Você está com sede? Então vá a Jesus. Jesus é a água viva, a água que nós podemos beber. O versículo 38 diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é essa água viva para nos suprir a nossa sede. Nós buscamos prazeres em muitas coisas. Tem pessoas que se envolvem na política, que se jogam na política, se jogam em coisas pecaminosas, se jogam em drogas, se jogam em festas, se jogam em prostituição, se jogam em bebedices. Todo tipo de sede as pessoas estão buscando para saciar a sua sede. Todo tipo de água as pessoas estão buscando para saciar a sua sede. Mas o Senhor Jesus é essa água viva para nos suprir, matar a nossa sede e nos suprir por toda a eternidade. Então o versículo 39 ele explica quem é essa água, como beber essa água.
Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus foi à morte, quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos purificar, para redimir os nossos pecados, para fazer a redenção por nós. O sangue de Jesus é precioso, o sangue de Jesus é poderoso. Somente o sangue de Jesus pode lavar todos os nossos pecados e perdoar todas as nossas dívidas. Mas não só o sangue foi derramado, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o soldado passou uma lança do lado dele e do seu lado saiu sangue e água. Está no capítulo 19 de João. Saiu sangue e água, o sangue para a nossa purificação, para a nossa redenção, mas a água para nós recebermos a vida de Deus. Lembra do rio que fala lá em Gênesis? É essa água que saiu do lado do Senhor, essa água que é a vida de Deus, essa água que é a vida de Cristo, que vem nos suprir e saciar toda a nossa sede. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi glorificado. Ele saiu daquele corpo físico, aquele corpo limitado, e tornou-se o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, você recebe essa vida dentro de você. O Espírito Santo começa a fluir de dentro de você. Esse Espírito Santo que é esta água viva para saciar a nossa sede. Aleluia! Então os que nele crê recebem o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo. Ele entra em você e passa a suprir você. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então esse rio, como eu falei, embora essa árvore foi bloqueada lá em Gênesis, mas quando Jesus veio, ele veio trazer esse rio, mas também veio desbloquear essa árvore da vida. Em Jesus, nós temos acesso ao jardim de Deus. Nós desfrutamos de Cristo como a árvore da vida. Nós desfrutamos de Cristo como esse rio da água da vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai eterno, Pai todo-poderoso, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela receba o Espírito como esse rio, Senhor, para suprir a sua sede, não só ela, mas toda a sua família, em nome de Jesus.